3 dias antes de Jesus ser morto, os discípulos dele fizeram uma pergunta muito importante que tem a ver com os nossos dias. Eles perguntaram: qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus respondeu essa pergunta dizendo que teria uma época antes do fim chegar que seria marcado por coisas como guerras, terremotos, falta de alimento e doenças. Depois Jesus disse: porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. Com isso, Jesus confirmou que Noé foi uma pessoa real e que o dilúvio foi algo que realmente aconteceu. Jesus também nos avisou que o período um pouco antes do dilúvio seria muito parecido com os nossos dias. Por isso, é importante entendermos bem o que aconteceu nos dias de Noé e o que nós podemos aprender. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis nos ajudam a entender como a vida era nos séculos antes de Noé, depois que Adão e Eva pecaram e acabaram sendo expulsos do Jardim do Éden. Todo mundo falava a mesma língua, e pode ser que eles já tivessem criado uma linguagem escrita. Eles já tinham construído uma cidade, talvez várias cidades. Eles sabiam trabalhar com cobre e com ferro, e também faziam instrumentos musicais como harpas e flautas. E já que eles estavam bem mais perto da perfeição que Adão e Eva tinham, eles tinham uma vida longa e viviam centenas de anos. Mas não estava tudo bem. As pessoas se afastaram de Jeová e por isso elas ficaram muito violentas e imorais. O mundo ficou tão ruim que Jeová precisou usar Enoque, um homem que viveu 600 anos depois de Adão ter sido criado, para profetizar uma mensagem de julgamento. A mensagem dele dizia que Deus não iria tolerar para sempre aquelas pessoas ruins. E é claro que aquelas pessoas não gostaram da mensagem dele. Eles odiavam Enoque e talvez até queriam matar ele. Enoque nunca viu o cumprimento da profecia que ele fez. Passaram mais 600 anos e a situação na Terra só foi de mal a pior. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 7. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então Jeová disse: Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente, pois ele é apenas carne. Portanto, seus dias somarão 120 anos. Havia os nefilins na terra, naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Jeová lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu, de modo que Jeová disse: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Naquela época, alguns anjos começaram a olhar as mulheres aqui na Terra e acabaram desenvolvendo desejos errados por elas. Esses anjos se rebelaram contra Deus
e se materializaram em corpos humanos e vieram na Terra para fazer sexo com as mulheres. Eles se transformaram em criaturas egoístas, em demônios. Eles deviam ser atraentes, inteligentes e tinham poderes sobrenaturais que nenhum humano tinha. Eles deviam ser irresistíveis para as mulheres, que, iguais às pessoas daquela época, não tinham amor por Jeová. Pode ser que até eles violentaram algumas dessas mulheres. De qualquer jeito, a Bíblia diz que eles tomaram todas as que escolheram. Aquela época era muito ruim. Ninguém podia acabar com os demônios. Por causa deles, muitas pessoas perderam as filhas, as irmãs e talvez até mesmo as esposas. As mulheres ficaram grávidas e tiveram filhos. Mas aqueles filhos não eram que nem as outras crianças. Eles eram mais fortes. Eles eram maus, agressivos e violentos. Eles continuaram assim depois que cresceram. Eles se tornaram homens, mas eram homens muito cruéis. Eles eram os Nefilins, um nome que talvez signifique aqueles que fazem outros cair, e as pessoas tinham muito medo deles. Os Nefilins não tinham nenhum amor por Jeová, igual os demônios que eram os pais deles. Eles só se importavam com a fama que eles tinham, de ser fortes e violentos. Aqueles anjos materializados, e junto com seus filhos cruéis, dominavam o mundo daquela época, e as pessoas imitavam eles. Jeová viu que a maldade estava em toda parte, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era só má todo o tempo. Satanás deve ter ficado muito feliz de ver humanos virarem as costas para Jeová e piorar cada vez mais. Mesmo assim, naquele mundo depravado, existia um homem que era fiel a Jeová. Vamos ler sobre ele, começando em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado seu caminho na terra. Algumas pessoas hoje acreditam que Noé nunca existiu. E elas dizem que a arca e o dilúvio são lendas ou contos de fadas. Mas os homens que escreveram a Bíblia tinham fé que Noé existiu e que o dilúvio realmente aconteceu. Os profetas Isaías e Ezequiel escreveram sobre Noé, e também nos livros de 1 Crônicas e Lucas, o nome de Noé aparece nos registros cronológicos. E além disso, os apóstolos Pedro e Paulo confirmam que o dilúvio realmente aconteceu. E como vimos agora há pouco, o próprio Filho de Deus deixou claro que Noé era uma pessoa real e que o dilúvio aconteceu mesmo. Noé era um homem de muita fé, mas ele teve que viver numa época muito ruim. O mundo era controlado por aqueles anjos materializados, os filhos violentos deles e outras pessoas que não amavam a Deus. Noé não tinha o que temos hoje para ter uma fé forte. Ele não tinha a Bíblia que nos ajuda a amar a Jeová e conhecer os padrões dele. Ele não sabia que tantos homens e mulheres fiéis iam viver depois dele. E Noé não tinha uma congregação cheia de irmãos para dar apoio para ele e fortalecer a fé dele. Mas Noé não estava nem um pouco perdido. Ele sabia o que aconteceu no Éden e as tristes consequências disso. As pessoas envelheciam e morriam.
Ninguém mais podia entrar no jardim do Éden, e o solo fora dele tinha sido amaldiçoado. Ele sabia o que o bisavô dele, Enoque, tinha profetizado. E Noé sabia que ele tinha recebido do pai dele um nome que talvez significasse descanso ou consolo, porque o pai dele tinha profetizado que Noé traria consolo do esforço doloroso das mãos de todas as pessoas causados pelo solo que Jeová amaldiçoou. Com certeza, Noé queria saber mais sobre essas profecias. Como ele iria trazer consolo? Quando Deus iria punir todas aquelas pessoas ruins? E como ele faria isso? Por muitos anos, Noé orou sobre essas coisas e ele esperou. Quando Noé tinha mais de 500 anos de idade, ele já tinha casado e tinha uma família com 3 filhos. E apesar de viver naquele mundo ruim, Noé continuou sendo fiel a Deus. E ele ajudou a família dele a ser fiel. Mas aí Jeová falou com Noé e disse algo que deixou Noé chocado. Vamos continuar nossa leitura em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Depois, Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. É assim que a fará. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você fará para a arca uma janela para iluminação, um côvado abaixo do teto. Deve fazer a entrada da arca na lateral e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo que há na terra morrerá. E eu estou estabelecendo meu pacto com você. E você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você. Das criaturas voadoras segundo as suas espécies, dos animais domésticos segundo as suas espécies, e de todos os animais rasteiros segundo as suas espécies, 2 de cada um deles irão a você, lá dentro, para que sejam preservados vivos. Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para servir de comida para você e para os animais. E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Fez exatamente assim. Noé ficou muitos anos se perguntando como Jeová ia punir aquelas pessoas ruins. E agora ele sabia. Jeová iria trazer um dilúvio para a terra. Noé também sabia o que ele e a família dele tinham que fazer. Ele tinha uma grande responsabilidade. Aquela era uma designação muito difícil. A arca ia ser gigantesca. Agora, ele devia ter outras perguntas em mente. Por exemplo, você já pensou na quantidade de árvores que eles iam ter que procurar, cortar e transportar? Como Noé ia conseguir fazer isso? E como ele ia conseguir ajuntar tantos tipos de animais? E a comida? Onde ele ia encontrar comida para todos aqueles animais e a família dele? E além disso, o que as pessoas iam pensar? Qual ia ser a reação delas? Noé sabia o que tinha acontecido com outros homens fiéis. Abel foi morto pelo irmão dele, Caim. E provavelmente as pessoas queriam matar Enoque, mas Jeová foi misericordioso com ele e tirou a vida de Enoque para ele não cair nas mãos daquelas pessoas. As pessoas estavam observando Noé e logo entenderiam o que ele estava fazendo.
aquelas pessoas também podiam reagir de maneira violenta com Noé. Mas ele confiou em Jeová e colocou a mão na massa. Ele foi obediente e fez tudo o que Jeová mandou. Demorou bastante tempo para a família de Noé construir a arca, talvez uns 40 ou 50 anos. Eles devem ter encontrado muitos desafios, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que Noé reclamou. Ninguém fora daquela família apoiou o projeto. E Jesus disse que as pessoas não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. É lógico que as pessoas viram que Noé estava construindo a arca. E elas devem ter perguntado para ele por que ele estava fazendo tudo aquilo. Com certeza, Noé explicou tudo para as pessoas. Mas aquelas pessoas não fizeram caso e não reconheceram que Jeová estava abençoando Noé e a construção da arca. E eles não fizeram caso do que ia acontecer com eles. Em vez disso, as pessoas estavam preocupadas com coisas do dia a dia, comer, beber e se casar. As pessoas achavam que Noé e a família dele eram loucos. Eles sofriam zombaria e provavelmente até mesmo ameaças. A arca finalmente ficou pronta. Dá para imaginar Noé e a família dele olhando com orgulho para a arca. Jeová abençoou o esforço deles. Jeová sempre dá a ajuda que nós precisamos. Então, Jeová falou de novo com Noé. Vamos ler o capítulo 7, começando no versículo 1. Depois disso, Jeová disse a Noé: Entre na arca, você e todos os da sua casa, porque você é quem eu vi ser justo diante de mim no meio desta geração. De cada tipo de animal puro, leve 7 com você, machos e fêmeas, e de cada animal impuro, leve apenas 2, o macho e a fêmea. Também de cada criatura voadora do céu, leve 7, machos e fêmeas, para preservar viva a descendência deles sobre toda a terra. Pois em apenas 7 dias, farei que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então Noé fez tudo o que Jeová lhe havia mandado. Eles não podiam perder tempo. O trabalho era urgente. O dilúvio ia chegar em 1 semana. Além disso, muitos animais tinham que ser colocados na arca e o alimento também. Noé escutou e foi obediente. Pela segunda vez nesse relato inspirado, nós lemos que Noé fez tudo o que Jeová tinha mandado. Agora abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 7, versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Assim, antes de virem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. De cada animal puro, de cada animal impuro, das criaturas voadoras e de tudo que se move sobre o solo, os pares foram a Noé dentro da arca, macho e fêmea, assim como Deus havia ordenado a Noé. E 7 dias depois vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. E a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e com sua esposa e as esposas dos seus 3 filhos. Eles entraram com todo animal selvagem segundo a sua espécie, todo animal doméstico segundo a sua espécie, todo animal rasteiro da terra segundo a sua espécie, e toda criatura voadora segundo a sua espécie, toda árvore, toda criatura alada.
eles continuaram a ir a Noé dentro da arca, de 2 em 2, todo tipo de animais em que havia o fôlego de vida. Assim eles entraram, macho e fêmea de todo tipo de animais, como Deus havia ordenado a ele. Depois, Jeová fechou a porta. O dilúvio continuou por 40 dias sobre a terra, e as águas continuaram a aumentar e começaram a carregar a arca, e ela flutuava nas águas acima da terra. As águas prevaleceram e continuaram a aumentar muito sobre a terra, mas a arca flutuava na superfície das águas. As águas inundaram a terra de tal modo que todas as montanhas altas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. Assim, morreram todas as criaturas viventes que se moviam na terra, as criaturas voadoras, os animais domésticos, os animais selvagens, as pequenas criaturas que fervilham na terra e toda a humanidade. Morreu tudo o que havia no solo seco e que tinha nas narinas o fôlego de vida. Assim, ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus. Foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Se Noé tinha alguma dúvida de como ele ia juntar todos aqueles animais, agora ele sabia. Eles viriam até ele. Jeová iria fazer isso. Noé não teve que ir atrás de cada animal, e eles vieram mesmo. Todo tipo de animal, alguns em grupos de 7 e outros em pares. Imagine só como deve ter sido impressionante ver tantos animais diferentes assim andando, pulando e voando para dentro da arca. Nós podemos imaginar a família de Noé tentando encontrar um lugar para cada um desses animais. Talvez até passando a mão no pelo macio de um desses animais enquanto eles passavam na frente deles, ou evitando as escamas duras de outros. E com certeza saíram da frente dos animais maiores. Os pássaros também vieram, batendo suas asas para chegar até ali. Tantas cores diferentes, tanto barulho. Deve ter sido tão alto que Noé e a família dele tinham que falar gritando. Quando todos estavam dentro, Jeová fechou a porta. Você consegue imaginar a família toda junta, dentro da arca, tentando ouvir o que estava acontecendo do lado de fora? Até que chegou a chuva. Talvez começou com alguns pinguinhos, mas logo virou uma tempestade. Só dava para ouvir a chuva. O que eles esperaram por tantos anos estava acontecendo. Eles estavam cansados, exaustos. Mas provavelmente naquela noite ninguém dormiu. Eles tinham que cuidar dos animais. Tinha o barulho da chuva também, e com certeza eles oraram. Será que eles pensaram nas pessoas lá fora? Com certeza. Eles conheciam as pessoas e pregaram para elas. Muitos eram parentes deles. Que triste, não é? Assim como Jeová, Noé não tinha prazer nenhum na morte de ninguém. Ele ficou triste de que tantas pessoas tiveram de morrer, mas ele sabia que aquelas pessoas tinham sido avisadas do que ia acontecer. Mesmo sem ver a arca que Noé estava fazendo, eles teriam ouvido falar dela e do objetivo dela. Mas agora era tarde demais. Jeová já tinha fechado a porta. Noé e a família dele ouviram o barulho da chuva caindo sobre a arca. Então aconteceu algo que eles nunca iam esquecer: a arca mexendo. Eles sentiram aquela arca gigantesca flutuando. Imagina a reação deles. O coração deles estava quase saindo pela boca. Será que a arca ia aguentar aquela chuva?
Vamos continuar nossa leitura em Gênesis capítulo 8, versículo 1. E vamos ver o que aconteceu. Mas Deus voltou a atenção a Noé, a todos os animais selvagens e a todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se os mananciais das águas profundas e as comportas dos céus. Assim, a chuva parou de cair. Então as águas começaram a baixar progressivamente de cima da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. E as águas baixaram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Então, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo. Ele voava do lado de fora e voltava, até secarem as águas que estavam sobre a terra. Mais tarde, ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado na superfície do solo. A pomba não achou lugar para pousar e assim voltou a ele na arca, porque a água ainda cobria a superfície de toda a terra. Então, ele estendeu a mão para fora e trouxe a pomba para dentro da arca. Ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando a pomba retornou a ele, perto do anoitecer, ele viu que havia no seu bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Assim, Noé soube que as águas tinham baixado de cima da terra. Ele esperou mais 7 dias. Soltou então a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Por 40 dias e 40 noites, o som forte da chuva enchia a arca. Então, a chuva parou. Imagine Noé e a família dele olhando para fora da arca e não vendo nada a não ser água. Daí, veio um vento e a água começou a baixar. Finalmente, depois de terem passado 150 dias, a arca pousou em terra. Aquele foi um dia muito feliz. Mas estava na hora de sair? Não. As águas precisavam abaixar mais. Ainda assim, eles tinham muitas coisas para fazer. Eles ainda tinham que cuidar dos animais. Mas, com certeza, eles queriam sair da arca. Queriam liberdade. Sentir o chão debaixo dos pés. Mas precisavam de paciência. Imagine a família toda conversando e planejando o que eles iam fazer depois que saíssem da arca. Passaram mais 73 dias. Agora eles podiam ver os topos das montanhas. Será que agora podiam sair? Noé olhou pela janela. Ele pegou então um corvo, soltou ele, mas ele voltou. Depois que o corvo voltou, Noé fez a mesma coisa com uma pomba. Ela também saiu e voltou porque não achou nenhum lugar para ela pousar. Uma semana depois, ele soltou a pomba de novo. Mas agora ela voltou com um ramo de oliva no bico. 7 dias depois, Noé fez a mesma coisa de novo. Mas desta vez, ela não voltou. E agora? Vamos continuar nossa leitura no capítulo 8, versículo 13. Então, no 601º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas tinham escoado da terra. E Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava secando. No 2º mês, no dia 27 do mês, a terra havia secado completamente. Deus disse então a Noé: Saia da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Leve para fora com você todas as criaturas viventes de todo tipo, as criaturas voadoras, os animais e os animais rasteiros da terra, para que eles se multipliquem na terra, se reproduzam e se tornem muitos na terra.
Assim, Noé saiu, junto com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Toda criatura vivente, todo animal rasteiro e toda criatura voadora, tudo que se move sobre a terra saiu da arca segundo as suas famílias. Então Noé construiu um altar a Jeová e pegou alguns de todos os animais puros e de todas as criaturas voadoras puras e fez ofertas queimadas no altar. E Jeová começou a sentir um aroma agradável. Então Jeová disse no seu coração: Nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. E nunca mais destruirei todos os seres vivos assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando Noé viu que a pomba não voltou, ele tirou uma parte da cobertura da arca. E ele viu que a maior parte da terra estava seca. Talvez ele tenha visto bastante vegetação crescendo, algo que ele nunca tinha visto antes do dilúvio, porque a terra tinha sido amaldiçoada. Mas Noé foi paciente e esperou a direção de Jeová. Até que ela veio. Jeová disse para eles: saiam da arca. Finalmente! Que dia feliz para todos eles! Eles ficaram na arca por 370 dias. Imagine a família de Noé saindo da arca, rindo, respirando ar fresco, ansiosos para começar uma nova vida. Os animais também saíram, e a família deve ter gostado de ver os animais se espalhando, cada um por um canto. Eles devem ter se apegado com alguns, mas agora tinham que dizer adeus. Mas era um adeus feliz. Nada de anjos materializados, nefilins, e nada de pessoas ruins. Eles estavam muito gratos a Jeová. Noé não perdeu tempo. Noé construiu um altar e fez sacrifícios. E Jeová aceitou aquela oferta. Jeová garantiu para eles que nunca mais iria destruir toda a criatura vivente na terra. Mas ele fez mais do que falar. Ele fez um pacto com Noé e os filhos dele, e deu um sinal para eles que também podemos ver hoje. Vamos ler sobre isso em Gênesis capítulo 9 e vamos começar no versículo 8. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Estou agora estabelecendo o meu pacto com vocês e com a sua descendência, e com toda criatura vivente que está com vocês, as aves, os animais e todas as criaturas viventes da terra que estão com vocês, todos os que saíram da arca, toda criatura vivente da terra. Sim, estabeleço o meu pacto com vocês. Nunca mais todos os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, e nunca mais um dilúvio arruinará a terra. E Deus acrescentou: Este é o sinal do pacto entre mim e vocês e toda criatura vivente que está com vocês por todas as gerações futuras. Ponho meu arco-íris na nuvem, e ele servirá de sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens. E eu certamente me lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda criatura vivente de todo tipo, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. E o arco-íris aparecerá nas nuvens, e eu certamente o verei e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de todo tipo que há sobre a terra. Que sinal maravilhoso Jeová deu para eles! Cada vez que o arco-íris aparecesse, Jeová e as pessoas iam lembrar daquela promessa. Deve ter sido impressionante para a família de Noé ver tantas cores diferentes no céu: violeta, azul, verde,
amarelo, laranja e vermelho. Nunca mais teria um dilúvio assim. Jeová prometeu. Mas Jeová não vai deixar a maldade existir desse jeito para sempre. Vamos ver na Bíblia o que o apóstolo Pedro escreveu. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele, Deus, também não se refreou de punir um mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Hoje, nós vivemos num mundo muito parecido com o mundo antes do dilúvio. É violento. E as pessoas fazem muitas coisas que Jeová odeia. As pessoas hoje só se preocupam com as coisas que acontecem na vida delas e não se importam com o que Deus diz, nem com o que pregamos. Algumas pessoas, sem respeito, zombam dizendo: onde está essa prometida presença dele? Todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação. Eles estão errados. Jeová acabou com toda a maldade na época de Noé, e ele vai fazer isso de novo. Mas igual Noé, quem for fiel vai ser salvo. A Bíblia nos garante. Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento. Jeová vai transformar a terra num paraíso, assim como ele queria no começo. No paraíso só vão existir pessoas boas. Não vai ter ninguém que se rebele contra Jeová. E o que vai acontecer com aqueles anjos maus? Quando o dilúvio aconteceu, na época de Noé, os anjos rebeldes abandonaram seus corpos humanos e voltaram para o mundo espiritual agora como demônios. Mas esses mesmos demônios continuam exercendo uma influência má sobre os humanos até os dias de hoje. Mas em breve Jeová vai agir. E Satanás e também os demônios não vão ter mais poder nenhum. A Bíblia diz o seguinte: pela fé Noé, depois de receber aviso divino de coisas ainda não vistas, mostrou o temor de Deus e construiu uma arca para a salvação de sua família. A fé motivava Noé a obedecer a Jeová. E por isso, ele e sua família sobreviveram. Noé viveu uma vida longa, foram 950 anos. Mas quando ele for ressuscitado, ele vai ter a oportunidade única de viver para sempre. Se tivermos a mesma fé que Noé e formos obedientes,